eu queria falar um pouco dessa coisa de a importância, né, de um ícone americano, né, que como foi a criação dele para dar moral para as tropas, né, na época da guerra, 1940, né, como esse personagem foi importante para fazer essa comunicação e como ele sobreviveu tanto tempo para ter um filme assim à altura do que ele merecia, né? E como a gente pode usar isso como experiência para produzir os nossos próprios heróis, os nossos mitos aí pops, né? Eu acredito que o autor do quadrinho na década de 40 nunca imaginou que o personagem dele teria uma produção nesse nível alguns anos depois, né? E a gente imagina assim a quantidade de produtos ligados a esse filme e ao personagem que isso vai agregar valor assim para o mercado do entretenimento, com brinquedos, lancheiras, camisetas, né? Então é muito mais do que só desenho, do que história em quadrinho, né? Eu acho super importante que ele está falando dessa coisa do storytelling, de você entender a história sem necessariamente ler os quadrinhos. Eu acho que esse é o caráter mesmo de universalidade das histórias em quadrinhos, de ser qualquer pessoa começa normalmente o processo de aprendizagem de leitura lendo imagens, né? Então isso é super importante e torna a história universal, assim, a gente consegue ler as expressões faciais, os movimentos. O desenho é uma profissão como qualquer outra. Vejo eu o desenho como uma profissão tão importante que ela envolve tudo, né? A cadeira que vocês estão sentados, ela foi projetada antes, ela foi desenhada antes. A roupa que vocês estão vestindo, ela foi desenhada antes. Os filmes que nós assistimos, eles são desenhados antes. Eles estavam falando agora há pouco sobre storyboard. Então você vê que o desenho, ele abrange muita coisa, né? Eu recebo o roteiro. E aí eu faço um layout pequenininho assim, né, em A4. Todo mundo pode ver, eu faço ele pequenininho e tal. Pode. E aí eu tiro eu escaneio ele, escaneio ele em 450 dpi mais ou menos, e depois eu imprimo ele no tamanho A3, com uma impressora grande, né. Aí ele já fica assim, já pronto para passar tinta. Aí eu já pego e faço a arte final. E o material que você está usando para fazer a arte final, Renato? É nanquim, caneta nanquim e pincel. Geralmente é esse o processo. Aí tem alguns efeitos que eu coloco no Photoshop, né? E aí vai para cor, né? O material já vai para cor e depois para o letreiramento e já para a produção final da revista, né? Aí já vai para a publicação mesmo, né? Então, eu também bebo muito da fonte do cinema, mas eu vejo que o cinema bebe muito da fonte dos quadrinhos. A gente começou falando disso, né? Como os quadrinhos estão na frente de coisa de 50 anos que o cinema não conseguia fazer, né? Como efeitos especiais de voo, de raio, de poder, que essas histórias já previam esses conceitos, né? Mesmo a ideia de narrativa visual, de ter aqueles conceitos de câmera atravessar uma fechadura de parede, né? Hoje só com a computação gráfica a gente consegue esses efeitos no cinema, e isso os artistas dos quadrinhos já pensavam há 50 anos atrás, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta a respeito desse começo da carreira dele, né? Ele também falou que foi super difícil, que o primeiro cara que viu falou, pô, desiste disso, vai tentar outra coisa, né? E se ele tivesse desistido, talvez a gente não teria essa grande obra que ele construiu aí nesses 50 anos, né? Então a vontade tem que ser muito maior do que as críticas, né? A gente tem que ter a humildade de recebê-las, mas tentar levar isso para frente para conseguir melhorar.